É porque o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, o Espírito Santo é Deus. E quando nós dizemos isto, nós estamos dizendo aquilo que a própria Escritura diz, que o Espírito Santo de Deus na criação pairava sobre a face do abismo, e juntamente com o Pai, com o Filho e o Espírito, tudo o que nós conhecemos foi feito, tudo se fez, tantas coisas visíveis como invisíveis, e é o Espírito Santo que nos concede a fé para entender as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem carnal não pode entender as coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso quer dizer que sem o Espírito Santo de Deus a gente não entende as coisas de Deus, e não entende a própria Bíblia. Tem gente muito inteligente que diz assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo, não gosto. E eu sempre digo a mesma coisa para qualquer pessoa, qualquer que seja a sua formação. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós estamos lendo a Bíblia, sabe o que Paulo diz, né? Como se nós estivéssemos com um véu sobre o rosto. Na sinagoga, este é o ritual em que eles abrem a cortina, onde o texto fica guardado, e aí a pessoa que pega o texto tem um véu sobre o rosto, ela tira o véu para poder ler. Porque Moisés, quando recebeu a lei lá no Sinai, tinha um véu sobre o rosto. E o texto diz que o rosto de Moisés brilhava. E nós só podemos entender a luz da palavra e a luz do Espírito através da direção do Espírito. Por isso que sem oração não adianta ler a Bíblia. Por isso que as pessoas leem e não entendem. Por isso que elas têm dificuldade até de assimilar, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A gente precisa lembrar isso, precisa guardar isso no coração para a gente entender por que nós oramos antes de ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é um livro qualquer, não é um romance, não é um drama, não é um livro histórico, não é um livro de poesia, não é um livro de cânticos, não é um livro de sagas, não é um livro que tem ensinamentos. Ela tem tudo isto, mas ela é muito mais do que isso. A Bíblia precisa ser lida através da orientação do Espírito Santo de Deus. Por isso eu convido você para me acompanhar em oração. Vamos orar juntos? Vamos agradecer a Deus por isto. Deus Santo, Eterno e Poderoso, nós te bendizemos, te agradecemos, porque o teu Espírito Santo, que inspirou homens e mulheres de Deus do passado para nos trazer esta palavra, o teu Espírito Santo que conduziu Moisés, os profetas e os apóstolos até a tua presença, este mesmo Espírito fala-nos hoje através da palavra, através do coração que se aquece na tua presença, através, ó Pai, daquilo que tu escreves dentro de nós. E sem o teu Espírito não somos capazes de entender aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Sem o teu Espírito, o nosso coração é frio, a nossa mente infrutífera e as nossas vidas ressequidas. Como no vale de ossos secos, é o teu Espírito Santo que opera em nós, dando-nos consistência, profundidade, intimidade com o Senhor. E é pelo teu Espírito que nós aqui te agradecemos por isto e clamamos. Enche-nos de novo e a cada momento, para que como vasos cheios do teu Espírito Santo, possamos transbordar, não apenas aqui hoje, mas em cada momento da nossa vida, que o teu Espírito nos ensine o que devemos pensar, que o teu Espírito esteja ungindo os nossos lábios a cada momento em que formos falar nesta semana, que o teu Espírito guie os nossos passos até a tua presença, endireitando os nossos veredas, que o teu Espírito Santo, o nosso guia e consolador, esteja dentro de nós, completando as nossas orações. É o que nós clamamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O texto de hoje tem vários desafios. O
primeiro desafio é o tempo. Eu acho que eu já disse para vocês que eu fiz esse sermão 4 vezes e fui diminuindo, mexendo, sintetizando, porque nós não queremos fazer uma conferência sobre a fé. Poderíamos, porque Hebreus 11 dá uma conferência sobre a fé. Dá para fazer um monte de estudo só em cada uma das palavras deste capítulo. Mas nós estamos, pela graça de Deus, pela divina providência, tratando desse texto no dia de Pentecostes. E aqui os irmãos sabem que a gente está acompanhando a leitura da Bíblia de maneira textual e expositiva, seguindo aqueles que vieram antes de nós, que são nossos antepassados na fé. A gente não prega as coisas que estão apenas no coração do pastor, ou de algum outro momento do nosso tempo, ou de alguma coisa que seja mundana. Nós estamos aqui pregando as Escrituras de maneira bíblica, expositiva e textual. O sermão textual é utilizado por Estevão, o sermão expositivo utilizado por João Calvino. O sermão textual foi utilizado também por Spurgeon. O sermão expositivo é aquele que Simonton utilizava também no passado. Ele dizia que a exposição das Sagradas Escrituras é suficiente para aqueles que já receberam o Espírito. Se não recebeu o Espírito, você pode virar cambalhota para tentar explicar a Bíblia e a pessoa não vai entender. Mas se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, você vai conseguir entender o que nós estamos aqui fazendo. Hoje, você já reparou que a gente tem alguns indícios para a gente lembrar coisas muito antigas. Além de eu estar aqui de vermelho, alguns irmãos também estão lembrados. Não precisa se preocupar, porque a gente ainda tem mais um tempo de Pentecostes. Começou hoje, Shavuot, a festa das semanas de Pentecostes. É um convite para você vir domingo que vem de novo de vermelho. O vermelho é a cor do Pentecostes. Por quê? Porque lembra o fogo, porque lembra chamas de fogo, mas também porque ele aponta para um outro evento histórico que também faz parte da história da salvação, Shavuot. E nós vamos falar do testemunho da fé e das primícias em Hebreus 11, do verso 1 até o verso 14. Eu vou pedir a você primeiro para olhar o texto comigo, Hebreus 11, de 1 a 14, e nós vamos fazer a leitura desse texto, todos juntos, da maneira como ele ali está, e depois nós vamos ter a oportunidade de comentar o texto. Se você quer saber qual é a versão, estamos usando a NVI, e nós vamos comparar com outras versões, com certeza ele sempre faz isso. Mas eu vou pedir aqui que você preste atenção na leitura. Eu vou começar pedindo aqui para Ariane ler o verso primeiro, depois eu vou pedir para Leila ler o verso segundo, depois eu vou pedir para Samuel ler o verso terceiro, e o verso quarto nós vamos ler todos juntos. Então vamos compartilhar aqui a palavra, começando com a Ariane. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora lê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Samuel? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé e da fala. Eu vou comentar cada uma dessas coisas aqui, mas eu vou convidar você agora para virar a página e nós vamos lá para Gênesis 4 para entender o que aconteceu lá quando Caim ofereceu a sua oferta e Abel ofereceu a sua oferta. Eu já ouvi muita gente falar muita coisa sobre esse texto, e é importante você olhar o texto bíblico para entender o que é que aconteceu. Por que a oferta de Abel e a fé de Abel foram aceitas por Deus? No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção.
que você já reparou que eu mudei de versão, né? A gente começou lendo a NVI, agora estamos lendo a NVT, a nova versão transformadora. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção. Em Almeida está escrito passada a época, passado algum tempo, em outras versões, mas ali está dizendo, no tempo da colheita. Guarda essa informação que ela é importante. Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. Almeida diz, dentre as primícias do seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Bom, acho que aqui a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o texto para você entender o que nós aprendemos. Apareceu uma palavra que eu citei aqui na versão de Almeida, primícias. Você viu no chamado para o culto e várias vezes aqui também na nossa transmissão e na nossa exposição ali, na projeção, esta palavra em hebraico, Shavuot. Eu até falei, Shavuot, Pentecostes. Vamos aprender um pouquinho de hebraico, né, para você olhar lá. Aquelas duas primeiras letras ali, elas são lidas como Hag. É aquela primeira palavra ali. Hag quer dizer festas. Então, Hag Pessah é a festa da Páscoa. Hag Shavuot é a festa de Shavuot. Aqui a gente tem esse outro bloco de palavras aqui no meio, que é o Shavuot. Então, para o Samuel, né, está ali, a letra é aquela ali, a primeira ali, do Shavuot. Então, a gente lê daqui para cá, é o contrário, tá? Então, a maioria dos povos orientais escreve de acordo com a orientação da mão. Você sabe por quê? Para não sujar com a tinta. Se a gente ensinasse isso para as crianças, seria mais fácil. A gente é criança, é tão difícil a gente escrever e não se ali borrando o papel, mas eles escrevem daqui para cá, porque é mais lógico, você não vai sujando com a tinta aquilo que está escrevendo. Então, por isso que eles escrevem daqui para cá. A gente escreve na orientação que a gente vai borrando a página inteira e vai ali tirando a tinta, né? Tem aquele... Antigamente o pessoal usava, né, um papel mata-borrão para tirar. Eles não precisavam se preocupar com isso, porque eles já escreviam na orientação lógica, da direita para a esquerda. A gente escreve da esquerda para a direita e não obriga as crianças a escrever com a mão direita, né, que é para ficar mais difícil você escrever. Mas eles escreviam assim. Então, ali está a primeira palavra, Hag quer dizer festa, Shavuot. O que quer dizer Shavuot? A festa das semanas. Shavuot quer dizer 7 semanas. 70 semanas, 7, 70 e Shavuot vão aparecer algumas vezes, mas especificamente a gente tem Shavuot, a festa das 7 semanas. Que 7 semanas são essas? Aquelas que estão lá no texto de Levítico 23, aquelas que estão lá no texto de Êxodo 23, aquelas que estão na Bíblia. Por que eu estou falando isso aqui? Primeiro porque tem gente que diz que o Pentecostes foi inventado pela Igreja Católica Romana. Isso não é verdade. Outros dizem que o domingo é o número da besta, é uma data errada para celebração. Isso também não é verdade. Isso tudo que eu estou dizendo aí, que eu acabei de falar, está sendo propagado, impulsionado através de anúncios na internet. Está aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. As pessoas ficam impulsionando e pagando para fazer propaganda das suas opiniões. E as opiniões dessas pessoas são que o domingo é errado. O domingo é o dia errado de celebração, porque é o número da besta, é uma coisa que foi inventada pelos homens. Também dizem que o Pentecostes foi inventado pela Igreja Católica Romana. E aqui eu preciso dizer para você, esse povo precisa estudar a Bíblia. Como dizia Jesus, eles erram porque não conhecem as Escrituras. O Pentecostes não foi inventado pela Igreja Católica Romana, porque Moisés não era católico romano. Certo? Moisés, vocês lembram de Moisés? Moisés recebeu a lei lá no Sinai.
E lá em Êxodo 23, o Senhor ordenou que ele celebrasse o Pentecostes. A festa do Pentecostes é a primeira festa depois da Páscoa. Para você acompanhar o povo de Israel, eles saíram do Egito e andaram por 7 semanas. Na 7ª semana, eles estavam diante do Monte Sinai, e o Pentecostes celebra a entrega da lei. Como é que eles chamam? A festa das 7 semanas. Então, Hag Shavuot. O que quer dizer o Sameach? O Sameach também é hebraico, é a última palavra que quer dizer feliz. É uma saudação que os israelitas usavam e ainda usam até hoje. Hag Shavuot Sameach quer dizer feliz festa de Pentecostes. Feliz dia de Pentecostes. Você já viu alguém falando isso? Não, né? Porque todo mundo fala Feliz Páscoa, Feliz Natal. Ninguém fala Feliz dia de Pentecostes. Porque o Pentecostes é uma festa tão oculta, tão esquecida, a ponto das pessoas não saberem que o Pentecostes e o domingo de Pentecostes estão na Bíblia. E está escrito da seguinte maneira lá em Levíticos: vocês contarão 7 sábados, 7 semanas. No dia imediato ao 7º sábado, primeiro dia da semana, será dia de santa convocação, dia de ajuntamento solene, para trazerem ofertas diante do Senhor. As ofertas que celebram a colheita do trigo e que celebram as primícias da colheita na terra prometida foram ordenadas a Moisés em Êxodo 23, foram repetidas em Deuteronômio e também em Levíticos, e o povo praticou isto. Tem um livro que é lido pelos israelitas na história no tempo de Pentecostes. Sabe qual é o livro? Ele ocorre todo durante o período de Pentecostes. Você já deve ter lido com as crianças, inclusive, porque é um livro que conta uma história muito bonita. E é um livro que tem como personagem central uma mulher. Vem antes do livro dos reis, antes da época dos reis. O livro começa dizendo assim: no tempo dos juízes, uma senhora chamada Noemi e seu esposo. Acho que alguém já achou o livro. Qual é o livro? Eu não falei o nome, você já sabe. Qual é o nome do livro? Ruth. Então preste atenção, tem um livro na Bíblia com o nome de uma mulher, Ruth, que celebra o tempo de Pentecostes. Você conhece a história de Ruth, né? Que Ruth e Noemi passaram fome e aí elas foram colher na festa da colheita do Pentecostes aquilo que era necessário para o seu sustento. A história é lida lá na época de Pentecostes porque todas as leis de Israel e as leis de Pentecostes estão ali em operação no livro de Ruth. É bom a gente saber disso, que a gente começa a entender que faz sentido a história da Bíblia. Bom, por que tem ali, olha, tá vendo? Tem queijo, tem uva, tem o trigo. E no Pentecostes, eles deveriam comer coisas que tivessem leite e mel. Alguém sabe por quê? Ninguém arrisca? Então vou dizer para você: era uma promessa de Deus que eles iriam para a terra onde mana leite e mel. Então, leite, derivados de leite eram na festa de Pentecostes, junto com mel, junto com trigo. Bom, juntando Hebreus 11 com Gênesis 4, com Atos 2, por que Atos 2 está ali? Porque em Atos 2 está escrito que os israelitas e aqueles que gostavam de Israel e aqueles que gostavam dessa festa subiam todos para Jerusalém por ocasião da festa da colheita, a festa de Pentecostes, a festa das primícias. Grande multidão estava lá. Hoje a gente não fala muito de Pentecostes, virou uma festa escondida, ninguém fala feliz dia de Pentecostes, mas no passado era a grande festa de Israel. Imagina uma festa onde tem trigo, onde tem leite, onde as pessoas trazem os produtos da sua colheita. Para nós que somos urbanos e tão distantes do campo, isso talvez não faça muito sentido, mas a festa da colheita e a festa das primícias é a grande festa de Israel, no início do ano. Uma festa em que eles traziam o fruto da sua colheita em gratidão ao Senhor.
Agora você já entendeu onde é que entrou Abel, né? Abel trouxe das primícias do seu rebanho, em gratidão ao Senhor. A festa das primícias, a festa da colheita, era uma festa de gratidão e deveria ser feita com o coração agradecido. Deixa eu atualizar para você o que a igreja fez ao longo da história em Pentecostes. Na festa da colheita, na festa de Pentecostes, muitas vezes as igrejas cristãs ao longo da história recolhiam mantimentos para levar para aqueles que não tinham nada, porque esta era uma orientação da Bíblia. A festa de Pentecostes, a festa da colheita, lembrava que nós temos responsabilidade individual para fazer um apoio coletivo, porque está escrito lá que o órfão, a viúva e o pobre não deveriam passar fome. Cada um trazia da sua colheita, da sua despensa, as primícias para que todos pudessem comer, e o alimento era partilhado. Por isso, em Jerusalém, em Atos, no capítulo 12, tinha gente de tudo quanto era lugar, e tinha gente de toda parte, e as famílias subiam para o dia de Pentecostes, porque sabiam que seria um tempo de festas. Pentecostes, primícias e a festa dos tabernáculos, várias semanas em que eles estariam reunidos para viver o tempo da gratidão, da colheita e da partilha e do apoio coletivo. Aí eu vou falar de novo. O que aconteceu que a gente esqueceu a festa de Pentecostes? Ninguém mais fala, né? Feliz dia de Pentecostes, feliz domingo de Pentecostes. As pessoas nem sabem o que significa, mas era muito importante para Israel e era uma festa fundamental para a história da igreja. Eu vou tentar dizer para você hoje o que aconteceu e tem a ver com Caim e com Abel, e a gente vai aprender juntos. Vou pedir para a Rebeca passar adiante, e aí já vou dizer para você que uma das leituras desse tempo de Shavuot, essa leitura aqui eu tirei da orientação da sinagoga, só para você saber. Uma das leituras é aquela ali de Ezequiel. Sabe o que diz o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel diz assim, que vai chegar no tempo em que Deus vai escrever a sua palavra não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e nos nossos corações. E que este dia seria o dia da promessa. Eu achei interessante que nesse grupo que ali está, eles ainda colocaram além de Êxodo, além de Números, Atos 2 e Ezequiel, para você entender. São leituras para você fazer durante a semana, e eu queria que você fizesse nessa semana e nesse tempo de Pentecostes, leituras que nos levam a entender que a chegada da palavra e a chegada do Espírito tem um objetivo na vida da igreja. Mas eu vou perturbar você um pouquinho mais, vou lembrar coisas antigas. Em Êxodo 23, o autor de Hebreus 8 nos faz olhar para o Êxodo, para aquela multidão, e essa multidão, os biblistas, os teólogos, os historiadores da igreja, contam alguma coisa em torno de 3 ou 4 milhões de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que 600 mil homens saíram junto com Moisés, e esses 3 ou 4 milhões estavam ali diante do monte. O monte começou a fumegar, desceu uma nuvem e raios e fogo sobre a montanha, e o espetáculo era tão terrível que, olha lá, alguns fechavam os olhos e fechavam os ouvidos para não ouvir. E neste espetáculo Moisés subiu para receber a lei e receber a palavra de Deus. Por isso que a gente leu aquele texto, né? Que ele sobe 49 degraus no 50º dia, no dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer isso, 50º, em grego. Você está aprendendo hebraico e grego, né? Então Pentecostes quer dizer 50º. E Shavuot quer dizer 7 semanas. Então na festa das 7 semanas e do Pentecostes, eles lembram que a palavra desceu do céu e Deus entregou a palavra e entregou a orientação para o seu povo. Está em Êxodo 23, está em Levíticos 23, e a gente vai ver de novo esse texto em Hebreus 12. Mas em Atos 2, esta promessa voltou a acontecer. O povo todo se reuniu para receber a palavra, mas dessa vez ela não veio dessa maneira, não foi no monte. Pode passar, acho que vai dar certo. Deu certo. Então,
Eu fiz uma animação ali para você entender. Shavuot era a festa das semanas de Israel, a chegada do Sinai. Pentecostes, em Atos 2, a chegada da palavra através do Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito desce sobre a igreja, assim como a palavra e a lei desceu sobre o povo? A razão é óbvia, para você lembrar que veio de Deus, que as coisas vêm de Deus e não do mérito humano. Não é porque o povo de Israel era bom, não, que eles receberam a lei. Muito pelo contrário. Eles receberam a lei porque eles precisavam da lei para melhorar. Não é porque você é bom que você recebe o Espírito Santo, não. Muito pelo contrário. É porque a gente precisa de alguém que nos ajude, que nos oriente, que conserte os nossos erros. Lembra do hino que nós cantamos da Sarah Karen? O Espírito Santo vem aos errados concedendo salvação e paz. Então o Espírito e a palavra descem dos céus para que a gente mude. E aqui já tem uma primeira coisa para você entender. Quem tem o coração de Caim acha que não precisa mudar. Lá em Gênesis, o Senhor disse a Caim: teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mude. E Caim não queria mudar. Ele queria continuar com os seus sentimentos, com a sua própria forma de ser. Ele estava transtornado, ele estava irritado, ele estava com inveja de Abel, e ele deixou todas essas coisas afluírem dele. Mas o Senhor está dizendo: Caim, você precisa mudar. E quando Deus diz isso para a gente hoje, a gente não gosta. Nós estaríamos aqui agradando a multidão se a gente estivesse dizendo o que as pessoas querem ouvir. Mas a gente precisa dizer o que Deus mandou e não o que as pessoas querem ouvir. Então eu posso dizer para você o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é a verdade. E a verdade de Deus é esta: você e eu precisamos mudar. E o Espírito Santo e a palavra desceram dos céus para a gente mudar. Para que o nosso sentimento, o nosso desejo, o nosso coração seja transformado. Agora eu pergunto para você: se você chegar para alguém e cutucar a pessoa e dizer assim: ei, você precisa mudar, a pessoa vai dizer: muito obrigado pela sua palavra, eu precisava ouvir isso. É isso que a pessoa vai dizer para você? Não, ela vai dizer para você: e aí talvez diga uma coisa feia, impublicável, né? Mas as pessoas não querem ouvir uma palavra de que elas precisam mudar. Elas não querem ouvir uma palavra de transformação, muito menos a ação do Espírito. É por isso que o Espírito destrói os alicerces e ele balança a nossa estrutura e muda a nossa história. Eu vou convidar você agora para caminhar um pouquinho mais para o final, e aí a gente vai ter que entender isso um pouco mais de perto. O texto bíblico diz que o Espírito Santo, ele não é apenas uma manifestação, não é o resultado de um esforço humano. Em Atos 2 diz assim: recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro está citando o profeta Joel. Se ele está citando o profeta Joel, ele está citando a Bíblia hebraica. Ele está dizendo que a palavra e o Espírito vieram para que a gente receba, e recebendo esse Espírito nós somos transformados por Deus. Então você quer saber se alguém recebeu o Espírito Santo? David Wilkerson dizia chorando: não é porque alguém saiu fazendo barulhos estranhos, mas é porque alguém mudou de vida. Você quer saber se alguém recebeu o Espírito Santo? Não é porque alguém tem dons sobrenaturais, mas é porque alguém caiu de joelhos diante do Senhor e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Porque o Senhor Jesus disse no Evangelho, João capítulo 16, que esta é a obra do Espírito Santo, nos convencer do nosso pecado. Ninguém convence você se não for o Espírito Santo. O pastor não convence, a internet não convence. As pessoas podem dizer tudo e as pessoas vão continuar ouvindo aquilo que é dito e vão dizer: isso não é para mim, isso é para fulano. Alguém sempre acha que nunca é a palavra
para Ele mesmo. Mas quando o Espírito Santo nos toca, a gente se sente como Lutero, atravessado pela palavra. Nós nos sentimos como Calvino, incomodados pelo Espírito. E o Espírito Santo nos incomoda, nos transforma, nos transtorna, nos muda. E é preciso dizer, não é mérito humano, mas eu preciso dizer também que tem algumas práticas que a igreja perdeu e precisa recuperar para entender a ação do Espírito. Eu vou falar dessas 3 práticas aí, eu já vou falar de coisas práticas para o seu dia a dia. Primeiro, por que é que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes? Por que não foi numa outra festa do calendário de Israel? Tinham muitas festas, sabia? Podia ter sido num Shabat, podia ter sido numa festa de Lua Nova, podia ter sido na festa de Purim. O calendário judaico tem um monte de festa, um monte de feriado. Por que foi no Pentecostes? Uma prática que se tornou corrente no Pentecostes, para lembrar a chegada da palavra, era que eles se reuniam e passavam a noite em claro. Pode ler para mim? Em Shavuot, muitos judeus, ainda hoje, passam a noite inteira acordados, sem festa, sem show, sem distração, somente e apenas estudando a Torá até o amanhecer. Imagina assim, você se prepara, senta, abre a Bíblia e diz: eu vou passar a noite em claro, lendo, estudando a palavra. Na metade do caminho já tem gente precisando de 2 cafés, e talvez dar uns pulinhos, dar uma caminhada no quarto, senta, levanta, para poder continuar lendo, Ou então a gente já começa a perceber que tem dificuldades de concentração. Mas aqui é que está a questão: eles passavam a noite inteira lendo e orando. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes. E aqui está a primeira coisa que a igreja perdeu: a capacidade de ler as Escrituras. Não foi só a igreja. Nós estamos ouvindo aí o nosso mundo dizer que nós estamos perdendo alguma coisa junto com a leitura. A gente tem muita tela, pouca leitura. Muita agitação, muita festa, muito show, muita distração e pouca leitura. Eu posso fazer aqui um desafio para você pensar. Por favor, não levante a mão, nem olhe para o lado, não faça nada. Só feche os olhos junto comigo e aí pensa assim: quantos livros da Bíblia eu li esse ano? Nós estamos em maio. Já passaram 5 meses. Metade do ano já foi na prática. E a gente arrumou tempo para ler a Bíblia. E eles tinham essa data que você está vivendo hoje, o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes, era o dia de passar a noite em claro, lendo, colocando a leitura da Bíblia em dia. Vamos fazer a leitura. E eles faziam a leitura. Para que não desanimassem, às vezes eles se revezavam. E o texto diz: eles estavam juntos. Está lendo lá em Atos 2, eles estavam juntos, orando e lendo as Escrituras. Enquanto eles estavam orando e lendo as Escrituras, o que diz o texto de Atos 2? Desceu sobre eles o Espírito Santo. Então, quer saber o que está faltando para a igreja? É fácil. Falta a oração, a leitura da palavra. O Espírito Santo não vai descer sobre a igreja na marcha por Jesus. Não vai. O Espírito Santo não vai descer sobre a igreja num show, numa festa, numa distração. Não vai. Eles não estavam no show. Eles não estavam na festa de Purim dançando. Sabia que a festa de Purim era dançada? Eles levantavam e saíam dançando, celebrando com pandeiros e cantando. Por quê? Israel se livrou da destruição. Leia a história do livro de Esther. A festa de Purim era um carnaval, mas não, o Espírito Santo não desceu sobre a igreja em Purim. O Espírito Santo não desceu sobre a igreja por orientação de um líder espiritual. Vamos nos reunir, vamos fazer isso, vai acontecer. Não, desceu sobre a igreja quando eles estavam estudando a Bíblia,
e orando. É o que está escrito na Bíblia. Eles estavam reunidos em oração no dia de Pentecostes, lendo a Bíblia, lendo a Torá, e desceu sobre eles o Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os apóstolos? Não, sobre todos os que estavam ali, para que eles pudessem anunciar as maravilhas de Deus. E todos eles passaram a anunciar, e o texto de Atos 2 diz que aquelas pessoas que ali estavam ouviam os apóstolos falarem em inglês, em francês, em alemão, em sueco. Cada um deles dizia para aqueles povos que ali estavam, e as pessoas ouviam, está escrito na Bíblia, ouviam a sua língua materna. Ouviam a sua língua materna. Então o Espírito Santo deu à igreja a capacidade deles contarem o que eles já tinham lido e o que eles tinham experimentado diante de Deus. Por isto é que o Espírito Santo operou lá em Pentecostes. Para a gente terminar, eu falei que eram 3 coisas. Primeira coisa que está faltando: leitura da Bíblia. Leitura. Não estou falando de tela, não estou falando de ficar vendo a Bíblia passar na sua frente. Estou falando de você sentar, botar a sua Bíblia no seu colo, abrir a palavra e ler, se aprofundar na Escritura. O nosso mundo está dizendo que a falta de leitura provoca alguma coisa nas pessoas. A Bíblia sempre diz isso, que quando nós nos calarmos, as pedras calarão. E as pedras estão dizendo: gente, a gente está perdendo alguma coisa aí, estamos deixando de ler. E já tem muito crente que nem sabe onde é que está a ordem dos livros da Bíblia, e que nem lembra mais onde está a Bíblia. Parece, vocês estão tão solenes que eu vou contar uma piada de seminário, que o pastor foi visitar a irmã, e aí a irmã ficou toda feliz, porque junto com a visita do pastor, ela achou os óculos, estava dentro da Bíblia. Ela não sabia onde estavam perdidos os seus óculos, ela achou os óculos dela. Então tem muita gente já lá dentro da Bíblia, tem um monte de coisa boa guardada. Eu não sei como é a sua Bíblia, mas a maioria das Bíblias tem um monte de coisa lá guardada, anotada, tem algumas coisas que ficam ali guardadas junto. Então a gente precisa ler a Bíblia para ter a direção do Espírito. Mas eu vou pedir para a Rebeca passar comigo, botar o texto para você entender. De um lado Levítico, do outro lado Atos. De um lado Hebreus 8, do outro lado Hebreus 12. O que você reparou ali? Que a palavra de Deus e o Espírito de Deus não são bênçãos individuais. Além da gente perder a Bíblia e não estar lendo a Bíblia, nós estamos vivendo numa era de excessivo individualismo. E muitos crentes não entendem que nós temos uma missão nesse mundo. O Espírito foi derramado sobre a igreja para que a multidão recebesse a palavra. Está lá no texto. O Espírito incomoda Pedro para que ele vá na casa de Cornélio. O Espírito leva Filipe para que ele anuncie a palavra para o etíope. O Espírito incomoda a igreja para quê? Para que ela anuncie a palavra, para que ela compartilhe alguma coisa. Lembra que o Pentecostes tinha uma coisa assim? A festa da colheita, a festa das primícias, era para você trazer os seus frutos para quê? Para você sentar sozinho, agradecer a Deus e comer. Não. Essa é a lógica de Caim. A lógica de Abel é outra. Abel entregou para Deus, e Deus abençoou a oferta de Abel. Caim, diz a palavra, trouxe lá alguma coisa que ele achou que precisava dar, mas no coração dele não estava diante de Deus. O individualismo, o egoísmo fazem com que a gente olhe para a igreja e ache que a gente está bem aqui, confortável entre nós, porque todos nós nos conhecemos, todos nós somos amigos, todos nós somos irmãos, e a gente fecha a porta e deixa o mundo se acabar. Tem muita igreja que tem essa mentalidade de seita. O mundo tem que ficar lá fora. Mas o Senhor não nos chamou para isso.
ele diz uma coisa muito importante, que aquilo que ele nos ensinou, a gente tem que contar. Você não precisa ser um grande evangelista, não, nem precisa fazer seminário, você só precisa contar o que Deus fez na sua vida, o que Jesus fez no seu coração. Tem um homem de Deus que já está com o Senhor, que ele escreveu um único livro na sua história, na sua vida, e esse livro já foi publicado em mais de 7 idiomas. O livro tem um título muito simples: O que Deus fez por mim, pode fazer por você. E ele conta a história de uma resposta de oração. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas dizerem para mim: mas esse livro aí é muito simples, é muito chão, é uma coisa muito básica. O homem fez uma oração e Deus atendeu. Mas não é isso que as pessoas precisam ouvir? Que Deus atende as orações, que nós muitas vezes temos a resposta que as pessoas estão buscando. Nesse mundo que não tem resposta, só tem perguntas. Nós temos a oportunidade de trazer a palavra, e aqui eu quero convidar você para entender que a missão do Espírito é para que todos creiam, para que seja anunciado a todas as nações, a todo mundo, até que Ele venha. O Senhor disse: essa é a ordem, a gente tem que fazer esse trabalho. Para terminar, eu disse que eram 3 coisas, né? A palavra é a primeira que falta. A segunda coisa que falta é a preocupação com o outro. A gente tem que deixar de ser egoísta, tem que deixar de ser individualista e levar o Espírito adiante. Pode passar. Para a gente terminar, a última coisa que eu quero convidar você a guardar no coração, entender nesse momento, é que nós temos um desafio. E o nosso desafio é de pensarmos, como igreja, como que a gente vai acordar a igreja de Cristo para fazer essa obra. Para que leia a Bíblia, para que compartilhe a palavra com outras pessoas. Para que aquilo que nós recebemos, nós possamos levar a outras pessoas. Se você tem um teto, tem gente que não tem. Se você tem agasalho, tem gente que não tem. Se você tem a oportunidade de estar aqui junto, tem gente que precisa ter essa oportunidade também. Se você recebeu e estudou a palavra, nós vamos ter essa oportunidade de nos desafiarmos para isso também. A partir desse mês de maio, a partir desse domingo de Pentecostes, nós queremos começar alguns momentos que eu vou chamar como aquilo que era o nome que as pessoas usavam no passado: culto nos lares. Não é pequeno grupo, não é célula, é culto, que as pessoas falam de culto nos lares, né? Também é para que a gente leve a palavra a outras pessoas. Nós precisamos entender que o Espírito atua quando a igreja se junta para estar fazendo a vontade de Deus. Então a gente precisa somar forças, fazer alguma coisa, porque enquanto nós estamos aqui pregando, enquanto eu estou aqui falando, gente, tem gente matando e tem gente morrendo à nossa volta. Tem gente solitária e sozinha. O IBGE diz que nós estamos aqui plantados pelo Senhor na cidade, que é a cidade que tem o maior número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil. Sabia disso? De acordo com o IBGE, esta cidade de Florianópolis é o lugar onde tem o maior número de pessoas que vivem sozinhas, em absoluta e completa solidão. E muitas vezes essas pessoas esbarram numa cultura de frieza, em que ninguém fala com ninguém, em que um bom dia é recebido como se fosse uma ofensa, em que nós temos a dificuldade de anunciar a palavra. E aí o que nós precisamos? Precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você para que a gente agora ficasse de pé. Nós vamos orar por isso, para que Deus levante a sua igreja, para que cada um de nós aqui encontre na atuação do Espírito a capacidade de fazermos aquilo que o Senhor quer. Nós vamos nos reunir a partir desse mês, e nós temos aí um desafio. Já conversamos com alguns irmãos, mas nós queremos começar culto nos lares. É culto nos lares mesmo, culto, início, meio e fim, para a pessoa receber o culto lá, já que ela não veio aqui receber o culto aqui, para que a gente possa levar a pessoa para ouvir o culto. Culto nos lares
lá dizendo uma coisa que fazia parte da minha infância, então eu não sei como é que era a sua história, mas é o que trouxe a igreja até aqui hoje. Não precisamos de coisa muito sofisticada e muito diferente disso, não. É anunciar o que Jesus fez por nós, cantar os nossos hinos, ler a palavra e convidar as pessoas a encontrar o Senhor. Também podemos e vamos fazer isso, convidar você para que no domingo que vem traga uma manta, traga um agasalho, para criança, para adulto, para homem, para mulher, e nós vamos sair em busca das pessoas que o Senhor nos levar pelo Espírito a anunciar, porque juntamente com o agasalho, com uma manta, com cobertura, a gente pode trazer a palavra, mas nós precisamos ouvir o Espírito, que clama e que diz. Tem muita gente. Sabe o que o Espírito Santo disse para Paulo? Eu espero que o Espírito Santo diga para você o que ele disse para Paulo. Tem muita gente do Senhor ainda nesta cidade. Tem gente que o Senhor quer chamar, quer ser transformado, quer ser salvo. E eu vou pedir que você ore por isso junto comigo. Vamos orar? Juntos? Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E nós queremos te pedir agora, Senhor, que esta fé esteja também em nós. Que nós possamos olhar para o nosso próximo, para o nosso vizinho, com olhos de quem tem fé, com a visão que o Teu Espírito Santo nos dá, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam alcançadas, para que corações sejam aquecidos, e que o Senhor nos use e nos faça transbordar no Teu Espírito. É o que pedimos e é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todos aqueles que são chamados pelo seu Espírito, agora e eternamente. Amém, amém e amém. O Haroldo estava falando agora, antes do culto começar. Domingo que vem a gente vai ligar aquela churrasqueira lá, vamos fazer ali um momento de comunhão, e eu convido você para já se preparar e trazer alguém. Domingo que vem, 31 de maio, estaremos juntos para louvar o Senhor. Vamos cantar o amém? Juntos.